Maravilha, pessoal. A gente já aprendeu aqui como criar um projeto, já conhecemos a interface padrão aqui da Unity. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais de dois menus super importantes. Vamos começar por aqui pelo menu do project, certo? A gente tem esse maisinho aqui, essa cruz. A gente pode pressionar. Opa, cliquei errado. Aqui. Para criar certos arquivos, tá? Aqui vai ter algumas coisas que a gente vai usar com frequência, mas eu estou mostrando isso aqui antes porque a gente não vai usar isso aqui hoje, tá? Então você pode clicar no maisinho ou clicar com o botão direito aqui e vir aqui na opção Create. E aí você vai ter opções importantes, como Folder, que é para você criar uma pasta nova, chamando de pasta. Você vai conseguir criar scripts, tá? Opções de 2D aqui, que a gente não vai usar. A gente tem como criar novas cenas, a gente tem como criar materiais, isso aqui sim a gente vai usar, e outras opções aqui, certo? Quando a gente pensar em criar arquivos na Unity, que vão ser usados aqui na Unity, a gente vai usar esse menu aqui. Isso não quer dizer que a gente vai criar, por exemplo, um modelo 3D. Né? Algumas coisas a gente vai importar. Então, áudio, qualquer imagem, qualquer modelo 3D, isso aí a gente vai importar. Mas tem algumas opções aqui que a gente pode fazer diretamente na Unity e aí a gente vai usar esse menu. Aqui na hierarquia, a gente também tem uma cruzinha dessa que nos dá essa opção de criar certos objetos. Você também pode fazer a mesma coisa clicando com o botão direito aqui e aí você vai ter essas opções. Antes de tudo, a gente precisa entender que todos os objetos na Unity são chamados de Game Objects, tá? Eu vou criar aqui um vazio só para mostrar para vocês. Então, Create Empty e ele vai ter esse nome de Game Object, tá? Todos os objetos que estão presentes no cenário, eles são Game Objects. Game Objects é como a unidade padrão aqui da Unity, é um objeto padrão. Ele não tem nada, tá? Veja que ele só tem uma posição, rotação e escala, mas ele não tem nenhum comportamento, como a câmera, por exemplo, que tem um comportamento, o componente de câmera, a luz, que tem um componente de luz. Não, o Game Object ele não tem nada. Então, é o objeto primitivo, o mais básico que a gente tem. A câmera, ela é um Game Object que tem o componente de câmera e o Audio Listener. A luz é um Game Object que tem o componente de luz, tá? E esse Game Object aqui, ele é um Game Object, só não tem nenhum comportamento. Se por acaso eu viesse aqui e adicionasse um componente novo, por exemplo, e aí que eu estou clicando no botão Add Component, vou pesquisar por Light, tá? E adicionei aqui uma luz. Agora esse Game Object, que era vazio, ele também tem um componente de luz, então ele vai ter o comportamento aqui de iluminar o que estiver próximo a ele. Tá? Então, é importante saber isso, que todos os objetos que a gente tem aqui na Unity são Game Objects. Mas explorando aqui o menu um pouquinho mais, a gente tem essa opção de objetos 3D, a gente vai ter a opção de criar um cubo, esfera, cápsula, cilindro, plano e um quadro. Tem a opção de texto também e a opção de criar um terreno e árvores. Tá? Vamos começar aqui criando alguns objetos simples, só para a gente conhecer. Vou criar aqui um plane, que é um plano, e vou criar cubos. Tá? Posso posicioná-los aqui, criar uma esfera, tem outro canto, uma cápsula nesse canto e um cilindro. Tá? Vou clicar com o botão direito do mouse e segurar W, segurando o botão direito do mouse e segurando W. Vou posicionar aqui, né, usando WASD e tal. E a gente tem aqui o nosso cenário. Tá? A gente criou aqui uma esfera, um cubo, um cilindro e uma cápsula. Aqui no menu a gente ainda tem outras opções, tá? Efeito de sistema de partícula. Então, se você imaginar aquelas moedinhas que sobem quando você coleta uma moeda,
Então, sobe umas estrelinhas, alguma coisa, você pode fazer com isso. Aqui em luz, a gente tem as opções de iluminação, né? A luz direcional, que é como o sol. A gente tem uma luz em ponto, holofote, por aí vai. Áudio, quando a gente quer botar um arquivo, uma fonte de áudio para o jogo. Tá? Elementos de interface aqui em UI. E aqui a câmera também, que a gente já tem uma no cenário. Tá? Mas não é só isso que a gente vai encontrar na Unity. A gente também, fora esses objetos prontos que a gente já tem aqui, a gente ainda tem bastante componentes. Então, por exemplo, em áudio, a gente vai ter aqui alguns filtros, a gente vai ter a fonte de áudio que a gente viu no outro menu. A gente tem aqui efeitos. A gente tem, por exemplo, física. Então, olha, vamos fazer um teste agora? Eu posso botar uma física, um sistema de física nessa esfera. O sistema de física, ele é a partir desse rigid body, que transforma um objeto em um corpo rígido. Tá? Então eu vou botar aqui, vou subir ele um pouquinho. E aqui no game, ó, eu vou posicionar minha câmera para ver esse cenário. Então eu vou pegar minha câmera, vou procurá-la. Vou fazer de duas formas, tá? Vou rotacionar ela primeiro. Já estou vendo ali os objetos. Vou botar um pouquinho mais próximo. E tá lá. Vou dar play. E veja o que vai acontecer. A esfera cai. Tá? Vamos fazer de novo. Subir esses aqui também, pra gente ver. Subir mais a esfera. E vou dar play. E a esfera cai porque a esfera é o único que tem o rigid body. Inclusive, se eu botar nos outros objetos, vamos botar aqui, por exemplo, nessa cápsula. Eu vou só para brincar aqui, eu vou rotacionar um pouquinho. Vou dar play. Olha só, se comportando com física. Tá? Os objetos colidem entre si e tal, porque eles agora têm física. Certo? Então a gente consegue criar objetos novos e modificar o comportamento deles a partir desses componentes. Beleza? Bom, então, opa, abrir isso aqui. Dessa forma a gente consegue criar objetos, certo? Sim, e eu tinha falado que eu ia fazer a movimentação da câmera de duas formas, né? A primeira foi daquela forma, é, selecionando e posicionando aqui manualmente, mas tem uma outra forma legal que eu recomendo, principalmente para a câmera, que é o seguinte: você vai posicionar a sua câmera de desenvolvedor, não é a câmera do jogador, tá? Veja que eu estou mexendo aqui e não mexe aqui na visão prévia. E eu acho que essa visão aqui está perfeita para o meu jogo. Então, o que eu vou fazer eu vou clicar, posicionei aqui corretamente, vou clicar na câmera e vou clicar Ctrl Shift F. Quando eu fizer isso, a câmera vai vir para o local que eu estou olhando. E aí eu posso só fazer aqui alguns ajustes finos. Tá, o Y está 0,1 graus. Então eu vou botar 0 para ele ficar retinho. E só. Na verdade é só isso. Tá? Então essa é a segunda forma. A gente cria objetos assim, a gente modifica o comportamento deles usando aqui os componentes, certo? Como a gente fez com a cápsula. Também é a forma que a gente tem de criar objetos primitivos, usando esse menu aqui. E aí, na próxima aula, a gente vai ver no próximo vídeo, né? A gente vai ver como criar materiais e utilizar texturas. Além de também, no próximo momento, utilizar aqui a opção de terreno da Unity.